Queridos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo, iremos iniciar o terceiro trimestre do ano 2024 com a primeira lição. O tema geral deste trimestre, que nós iremos estudar, é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. O comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji, Paraná, Roraima. Nesta lição, nós iremos estudar dois livros que levam o nome de mulheres na Bíblia. E esses livros são muito importantes para nós entendermos o agir de Deus, a providência de Deus para guardar o seu povo e cumprir com sua palavra e mandar Jesus, o Messias. A lição 1, que é essa que nós iremos comentar, tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. O textuário diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendita seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Está em Ruth, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Nesta lição, querido, nós temos 3 objetivos específicos, a saber: primeiro, apresentar o perfil de Ruth, a moabita. Segundo, traçar o perfil de Esté, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E terceiro, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Como disse, Ruth e Esté são 2 nomes, ou melhor, 2 livros que levam o nome de mulheres na Bíblia. Nós iremos ver aqui o contexto geral desses 2 livros como uma introdução do que iremos estudar ao longo desse trimestre. A primeira, Ruth, o contexto geral é Moabe, depois Belém, no período dos juízes. E a segunda, Esté, o período depois do decreto de Ciro, rei da Pérsia, que liberou os judeus para retornarem à sua terra. E ali, na capital do Império Persa, no período que os persas conquistaram a Babilônia, nós iremos ver que, mesmo em épocas e circunstâncias diferentes, os princípios bíblicos, os princípios divinos, espirituais e morais se cumpriram na vida dessas mulheres. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. O número 1, uma moabita. Queridos, os eventos que aconteceram no livro de Ruth está no período dos juízes. O período dos juízes é um período que vai desde o ano de 1375 até 1050. No final deste período, acontecem os eventos relacionados à vida de Ruth. Ruth era uma moabita, um povo pagão, que foi descendente do primeiro filho incestuoso entre Ló e sua filha primogênita. Lá em Gênesis capítulo 30, capítulo 19, versículo 30 ao 37, especificamente o versículo 37, onde fala do nascimento de Moabe. Este povo estava impedido pelo Senhor de participar, de entrar na congregação do Senhor. Na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 e 4, os amonitas e moabitas, os 2 filhos de Ló, da mais velha e da mais nova, os amonitas, filhos da mais nova, e os moabitas, filhos da mais velha, filhos incestuosos com o sobrinho de Abraão, Ló, eles estavam impedidos de entrar na congregação do Senhor. Mas Deus, ele tem outros planos, outros propósitos. O número 2, a família belemita. Ruth começa a mudar a sua história quando é inserida na família de Belém, na família de Noemi. Noemi e Elimeleque fogem saem da sua terra para a terra de Moabe por conta da fome. E é neste período que Ruth casa-se com Malom, o filho mais velho de Noemi. Aqui a história de Ruth começa a mudar. Depois que acontece alguns eventos que Noemi chega a perder seu marido e seus 2 filhos, Ruth decide voltar com sua sogra para Belém. Em Ruth capítulo 1, versículo do 1, ou melhor, versículo 4, 6 e o 16,
mostra esses eventos, a morte de Elimeleque, de Malom e Quilion, e Noemi tomando uma decisão para voltar para Belém. No versículo 16, depois de insistir em suas duas noras retornarem para o seu povo, Ruth decide permanecer com Noemi e declarar sua fé no Deus de Israel. Diz o versículo 16 do capítulo 1, não me instes para que te deixe ou me aparte de ti. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Note que ela declara a fé no Deus de Noemi, no Deus de Israel, e no povo, sendo ela também participante do povo judeu. Depois que ela foi inserida na família, decidiu obedecer a Noemi e voltar com ela para Belém. O número 3, matrimônio e maternidade. O ápice da história de Noemi acontece em Belém. Uma rápida síntese que fizemos aqui da sua biografia, para mostrar que Deus, os seus propósitos se cumprissem na vida desta mulher moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus. O seu casamento com Boaz e o nascimento de Obed, que foi o avô de Davi, registrado lá em Ruth, capítulo 4, versículo do 1 ao 22. O versículo 22 especificamente diz que Boaz, ele teve Obed. Obed gerou a Jessé, avô de Davi. Ou melhor, Obed gerou a Jessé, pai de Davi. Jessé era o pai de Davi, Obed era seu avô. E Boaz, seu bisavô. Note que o casamento dela, de Ruth com Boaz, nasceu o avô de Davi, que foi ancestral de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ruth também está registrada na genealogia de Mateus capítulo 1, como uma das mulheres registrada pelo evangelista, que foi ancestral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. O segundo ponto, Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. O número 1, de Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois, queridos, dos eventos que acabamos de mencionar do livro de Ruth, acontecem os eventos registrados no livro de Esté. Esté era uma judia, uma moça que foi criada por seu primo Mardoqueu, era órfã de pai e mãe. Está em Esté, capítulo 2, versículo 5 ao 7 e o versículo 15. O contexto aqui começa no ano de 538, ano em que Ciro, rei da Pérsia, decretou o retorno do povo judeu para a sua terra natal. Em Isaías capítulo 44, versículo 26 ao 28, está registrado no profeta Isaías o decreto, ou melhor, a profecia de Deus a respeito de Ciro, que iria decretar, fazer com que o seu povo retornasse e cumprisse com sua palavra. Um parênteses aqui nós poderíamos comentar que alguns historiadores veem nesse texto também como a palavra que Deus agiu na vida de Ciro, e Ciro tomou conhecimento lá na Pérsia. Veja que Isaías escreveu seu livro por volta do ano 700 a.C., e os eventos aqui registrados é no ano 500, quase 200 anos depois, 722 aproximadamente. Quase 200 anos depois, Ciro toma conhecimento da profecia e libera o povo judeu, decretando o retorno para a terra prometida. Pois bem, Esté aqui está registrado nesse contexto, o regresso do povo para a terra de Israel e na Babilônia, no palácio de Suzã, que era a capital do novo império depois que os persas conquistaram a Babilônia. Aqui nós vemos, queridos, um contexto geral da vida em Suzã, na capital, no palácio de Suzã, onde aconteceram os eventos de Esté. Esté era um nome persa. O nome dela em hebraico era Hadassah, que significa murta, uma das plantas perfumadas da antiguidade. Queridos, aqui nós vemos um contexto geral que, depois que foi decretado o retorno do povo judeu no ano 538 a.C., a maioria do povo judeu preferiu ficar na Babilônia sob o domínio persa. O número 2, de órfã a rainha.
A vida de Esté começa a mudar quando ela ingressa num grupo de moças virgens que iria substituir, ou melhor, candidatas a substituir a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por conta de sua desobediência. Em um inequívoco ato de providência divina, Esté se tornou rainha da Pérsia. Deus agiu com essa moça 5 anos depois para providenciar o livramento do povo judeu da morte. Em Esté capítulo 2, versículo 16 e 17, está registrado aqui a forma com que o rei Assuero escolheu Esté para ser rainha em lugar de Vasti. O comentarista ele registra: 5 anos depois, essa jovem judia agiu com sabedoria e muita coragem. Obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. O número 3, no campo ou no palácio. Ambas as mulheres, tanto Ruth como Esté, são exemplos, queridos, de fidelidade e confiança em Deus. Deus, ele cumpre com seus propósitos e é necessário nós confiarmos inteiramente na sua palavra. A palavra de Deus se cumpre porque ela é eterna. Deus há de cumprir com seus propósitos. O que requer de nós é fidelidade e confiança, assim como essas duas mulheres depositaram no seu Deus a sua confiança e sua fidelidade. No Salmo 119, versículo 89, diz a palavra do Senhor: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Portanto, Esté é a mulher judia de Belém. Era órfã, mas foi para Susã, a capital do império, para se tornar rainha. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, mulheres de Deus como protagonista da história. O número 1, o protagonismo feminino. A despeito de Deus ter constituído os homens como liderança, isso não anula o protagonismo feminino na história. Deus ele tem os seus propósitos e ele usa quem quer. Nós não podemos confundir ou inverter os papéis de homens e mulheres. Com muita humildade, submissão e obediência, todos são usados por Deus para cumprir com seu propósito. Os exemplos de Ruth e Esté são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, submissão e a obediência que tornaram tão relevantes a vida dessas mulheres. O número 2, cumprindo os papéis. Queridos, Ruth é um exemplo de que a sua sogra lhe dá testemunho, lá em Ruth capítulo 1, versículo 8, de que tinha a função de esposa e cumpria muito bem. A convivência familiar nesse sentido, entre nora e sogra, é muito importante. Deus age onde tem a comunhão, a unidade na família, a célula mãe da sociedade. Deus cumpre com sua palavra. Mulheres sábias edificam a sua casa, mas as tolas derrubam com as próprias mãos. Em Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz exatamente isso na palavra de Deus. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. As mulheres sábias aqui citadas, elas foram usadas por Deus com muita humildade e submissão, obediência à sua palavra, para cumprir os propósitos de Deus na vida do seu povo. O número 3, educação familiar. Esté é um exemplo de que, mesmo órfã de pai e mãe, seu primo a ensinou uma boa educação em casa. Ela foi educada por seu primo e teve uma excelente educação. Estava disposta a obedecê-lo, independente das circunstâncias. Diz o comentarista, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito, conforme Esté, capítulo 2, versículo 10 e o capítulo 4, versículos do 1 ao 14. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, esta foi uma visão panorâmica dos dois livros que temos a estudar nesse trimestre. Que o Senhor nos ajude a entendermos a sua mensagem, o seu propósito, através desses dois livros que levam o nome dessas duas mulheres importantes na vida do povo hebreu, na vida do povo judeu e também na sua palavra como transmissão de uma mensagem para a sua igreja. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.